Sabe, uma das profecias mais assustadoras de Nostradamus talvez não seja sobre o passado, mas sim sobre o nosso futuro. E nesta análise, a gente vai mergulhar na teoria de que ele não previu um, mas três anticristos, e que o último deles ainda está para chegar. Toda essa nossa conversa é baseada no livro Nostradamus e o Terceiro Anticristo, do Mário Reading. O que ele faz é uma interpretação bem moderna dessas profecias, sabe? Ele traça uma linha do tempo que, de forma bem surpreendente, aponta direto para o nosso século. E a ideia central do livro já começa com essa pergunta que faz a gente parar para pensar. A gente sempre ouve falar de o anticristo, no singular, né? Mas e se o Nostradamus estivesse, na verdade, nos alertando sobre uma trilogia de tiranos? A teoria principal é essa. Não se trata de uma figura única, mas de um padrão de tirania que se repete ao longo da história. E por que três? Bem, porque com 3 pontos a gente consegue estabelecer uma linha, um arquétipo do poder que corrompe e que a humanidade talvez esteja destinada a enfrentar uma última vez. Pois é, segundo a interpretação do Reading, Nostradamus previu o surgimento de 3 grandes tiranos num período de 700 anos contados a partir da época dele. O objetivo do livro, então, é identificar os 2 primeiros para, a partir daí, criar um perfil daquele que ainda está por vir. E para tentar prever o que está chegando, o livro nos leva primeiro para o passado. É como se a gente abrisse 2 arquivos de caso sobre figuras históricas que, sem dúvida, moldaram o mundo com a sua tirania. O Reading argumenta que Napoleão e Hitler não foram apenas figuras históricas importantes, não. Eles seriam, na verdade, os 2 primeiros anticristos. E ao decifrar a história deles, a gente pode encontrar as chaves para identificar o terceiro. E aqui a gente começa a ver os paralelos que o livro traça. De um lado, Napoleão, que surge do caos da Revolução para se coroar imperador. Do outro, Hitler, que usa o poder da palavra para levar uma nação inteira para a guerra. O fio condutor, segundo essa análise, é sempre o mesmo: a tirania disfarçada de salvação. Com os 2 primeiros casos analisados, o autor começa a montar um verdadeiro quebra-cabeça. Ele pega as características em comum para criar um perfil, quase um manual de identificação para o terceiro e último tirano. Essa quadra aqui, ela é fundamental para a tese do livro. O autor defende que ela descreve com uma precisão incrível tanto Napoleão quanto Hitler, e que ela serve como a chave para identificar o terceiro. Pensa só, origens humildes e um poder de sedução através da fala. É um padrão que se repete. E o perfil que ele traça é assustadoramente específico. Essa figura virá de origens pobres, será um mestre da manipulação verbal e vai usar a religião como uma ferramenta política. A análise astrológica que tem no livro o descreve como alguém autoritário, instável e, no fim das contas, potencialmente perigosíssimo. E é agora que a coisa fica, digamos, arrepiante. O livro não descreve apenas quem essa pessoa será, mas também quando e onde ela pode surgir. A linha do tempo prevista é de uma precisão que dá calafrios. Em 2032, o prenúncio do nascimento. Em 2035, ele nasce. Daí, em 2053, começa a sua subida ao poder, sendo comparado a um jovem Nero. E em 2062, o poder dele coincide com fome e uma pandemia global. E não para por aí não. A profecia, segundo o livro, chega a sugerir locais de nascimento. Todos esses 3 lugares, Ravenna na Itália e outros na Sérvia e na Eslovênia, têm uma raiz parecida no nome, que se liga àquela quadra que fala sobre o nascimento do monstro perto de Ravenna. O resumo da obra, então, deixa um alerta bem sombrio e direto. A conclusão do Reading é que essa terceira figura não será apenas mais um tirano, mas sim o mais destrutivo de todos, superando Napoleão e Hitler na sua capacidade de distorcer história e de causar sofrimento. Certo. Diante de tudo isso, a gente fica numa encruzilhada. O que fazer com uma informação dessas? A gente deve encarar isso como um aviso literal ou como uma reflexão sobre os ciclos da história? No final das contas, a grande questão é essa. Será que a gente está lendo um roteiro inevitável do futuro ou estamos apenas olhando para o reflexo dos nossos maiores medos sobre poder, tirania e a capacidade humana para o mal? A interpretação de Mário Reading nos força a olhar para o futuro, sem dúvida. Mas talvez o mais importante seja nos fazer refletir sobre o presente. Fica aí a reflexão.